Sendo eu um homem com medo da vida e que é tão organizado e rigoroso e não sei o quê, um pouco para se defender da dita vida, a verdade é que sempre gostei de a desafiar, de lhe dar bicadas um pouco assim por trás. Foi um desafio que a Casa Fernando Pessoa fez ao Pedro Taman, portanto, escolhendo para ser o primeiro poeta deste ciclo, não é? Do poeta e o pintor. E, portanto, o desafio era se ele aceitava ser o homenageado, em primeiro lugar, e se enfim, faria um poema ligado a esta minha exposição, a este meu conjunto de quadros, que se referem a uma casa sobre o mar, no Portinho da Rábida. Portanto, tocamos uma peça os dois, depois eu toco um solo naqueles tambores, depois tocamos uma peça os dois. Isto, a minha proposta era que o Pedro ficasse aqui. E ela vai ficar ao seu lado, que é para ficar bem enquadrado. O contacto com o Pedro Taman foi de adesão absoluta, incondicional e imediata. Incondicional não é bem verdade. Porque ele disse, eu não quero coisas com caráter consagratório. Por um feliz acaso, o Pedro Taman conhece esta casa desde a juventude. Ele e um grupo de amigos fartaram-se de brincar na casa, chegaram a fazer um filme de brincadeira naquela casa. Portanto, ele conhecia muito bem a casa. Já conhecia também a minha pintura. Bom, aceitou, eu fiquei realmente muito satisfeito e ainda muito mais satisfeito com o resultado que eu considero muito bom a vários títulos. No princípio pega-se num mar que os olhos previamente transformaram num mar ainda existente por fora da memória. Para tal, uma janela serve, desoculta e dá luz. Com essa luz, depois, é que se lava o ar. Hoje estamos aqui essencialmente para ouvir o Pedro. Se, no fim, tiverem algumas perguntas a fazer, se quiserem saber mais alguma coisa sobre ele, estejam à vontade. Eu penso que ele não se vai importar de responder algumas perguntas. Posso mexer e tudo. Se me apetecer fazer assim, posso fazer. A minha família vem dos 4 cantos do país. Tenho ascendência de Trás-os-Montes, com mais remota ascendência belga, e é daí que vem o nome Taman. Era uma família classe média, de pai operário, self-made man, de mãe vinda do Minho, de família que era abastada no Minho, mas que se arruinou. Eu disse e repito que quando me perguntam de repente de onde é que tu és, o que me ocorre dizer é que sou do Minho, embora tenha nascido em Lisboa, porque ao longo de toda a minha infância passava as férias grandes em casa dos meus avós no Minho, dos pais da minha mãe, que tinham uma casa no Alto Minho, mesmo junto do rio Minho, propriamente dito, fronteira com a Espanha. E pronto, eram 3 meses de retoiçar no meio do milho verde, e isso são coisas que marcam para todo sempre. O que aconteceu é que sou filho de uma família rapidamente desunida, dividida em clãs, com pai e mãe que se divorciaram cedo, que não tive irmãos, e que fui, portanto, um menino solitário, embora desejoso de ter amigos, sociável, embora pouco social, como eu disse uma vez, toda a vida. Eu entrei para o Liceu Camões no princípio do liceu, portanto, da escola secundária, como se diria, mas depois fui obrigado a interromper porque estive doente, era doentinho dos pulmões, fazia repouso
Nessa altura usava-se fazer repouso depois do almoço e estar 2 horas direitinho, estendidinho, e lembro-me de como debaixo dos cobertores inventava mundos de grutas, de bichos que se moviam e de muito especial parque jurássico, diríamos agora. Bom, mas além disso, lia, e lia imenso. Esse tal professor particular que tive ao longo desses 3 anos era um homem de outra geração, um velhote, austero, maçom, mas que me fez ler praticamente tudo da literatura portuguesa. Eu não lia apenas os textos das seletas, daquilo que era obrigado a ler por força dos programas escolares. Eu lia mesmo as obras e, milagre dos milagres, li os Lusíadas da primeira à última instância, dividindo as orações. Não me fez mal nenhum, devo dizer, não me fez mal nenhum. Admito que o dividir as orações Lusíadas possa matar os Lusíadas para a maioria dos jovens. Em mim, não matou mesmo. Fez-me entender melhor e por dentro, não só os Lusíadas, como a própria língua portuguesa. E talvez date daí o vício ou paixão que eu tenho pelo instrumento que nós todos usamos mal, bem, sem pensar nisso, que é a língua portuguesa. E depois de 3 anos em casa, praticamente sem amigos e isolado do mundo, reentro num grupo de jovens com a minha idade. Foi o encontro com uma série de jovens como eu que me revelaram imensas coisas de que eu tinha estado forçadamente isolado ao longo de pelo menos 3 anos, e 3 anos tinham sido, como são com qualquer adolescente, cruciais. De facto, naquela turma do D. João de Castro, facilmente se conseguiu uma grande sociabilidade entre todos, quase todos. E o Pedro não destoava do grupo. A minha impressão é que ele, como é normal nestas alturas, a turma era feita de pessoas vindas de muitos lados, havia um esforço inconsciente, quase todos nós, de nos ligarmos e de nos impormos uns aos outros, como um todo. E acho que o Pedro conseguiu isso com relativa facilidade. Devo dizer que não me passou pela cabeça nessa altura muito a ideia de ir para letras, por exemplo, que seria o que mais se adequaria às minhas preferências. Não foi. E agora, se me perguntar se me arrependi de ir para Direito e de ter feito o curso de Direito, eu digo que não me arrependi coisíssima nenhuma. O curso de Direito ajudou-me a arrumar a cabeça, ajudou-me a raciocinar. Sempre entendi o direito como um puro exercício intelectual, como se fosse xadrez. Aliás, ele é advogado, mas nunca exerceu a advocacia. Ele, durante a maior parte da vida dele, tirando agora, portanto, os últimos anos em que está na Gulbenkian, o que ele foi realmente foi alguém sempre ligado à escrita e aos livros, etc. Foi livreiro, foi editor, foi uma série de coisas assim, redações de revistas, escrever jornais, sempre isso. Ultimamente, pronto, tem este cargo na Gulbenkian. De resto, a grande parte da vida dele foi essa. Não é? Nem sequer nunca chegou a aplicar propriamente o curso de Direito, não é? Esses primeiros tempos da faculdade, a partir do fim do primeiro ano da Faculdade de Direito, a grande aventura em que eu embarquei foi efetivamente a aventura de uma espécie de conversão religiosa. E, a certa altura, o Pedro deu um passo nesse sentido, quer dizer, ganhou uma relação com a Igreja de tipo
filial, quer dizer, não tinha sido batizado, mas vivia bastante por fora. E depois, a certa altura, como era muito consciente, muito determinada, aderiu não só à Igreja, como também à JUC. Foi isso que me fez, na prática, em várias qualidades, estar, creio eu, que durante 3 anos à frente de um jornal que nessa altura se publicou na universidade, que era o órgão da Juventude Universitária Católica, chamado Encontro, que eu penso com alguma vanglória, talvez, que ajudou muito a revolucionar mentalidades e que tinha coisas chocantes, vamos lá ver. Publicar, assim, um cãozinho com uma jaqueta daqueles cãezinhos todos vestidos com um chile e ao lado, lado a lado, a fotografia de uma criança esquálida e cheia de fome, não era habitual em publicações católicas naquela altura. Talvez fizesse um bocado de confusão depois o facto de ter aparecido no meio português um grupo de pessoas que se identificavam como católicas e que eram, de facto, não se digrei subversivas, mas francamente críticas em relação a muitas coisas na Igreja que era preciso mudar e em relação a muitas coisas da sociedade política, da sociedade portuguesa que também era preciso mudar. Teve alguma importância, penso eu, isso, no meio universitário da época, porque a generalidade dos universitários estavam habituados a identificar católicos primeiro com sujeitos pudibundos, segundo, o que era muito importante naquela altura, com sujeitos feitos com o regime. Isto é, com a ditadura, isto é, com o fascismo. Na JUC vivia-se com uma certa facilidade, nessa altura, aceitava-se com uma certa facilidade uma posição crítica em relação a muitas coisas. Não apenas em relação a certas práticas da própria Igreja, mas até em relação à sociedade em que se estava. Nós éramos todos muito novos e era natural que tivéssemos uma grande vontade de transformar o mundo, não é? E isso era aceito, era perfeitamente aceite, a organização respeitava isso. Depois, por outro lado, meti-me logo a seguir no cineclubismo e fui fundador e presidente, durante também 3, 4 anos, já não sei, de um cineclube que era um cineclube de católicos, mas que não se pretendia um cineclube católico, mas que pretendia dar apenas um testemunho cultural perante o fenómeno cinematográfico, um testemunho cultural de uma mentalidade católica que não era segregacionista e que nunca se quis segregacionista e que, sei lá, publicava programas e textos imensamente escandalosos para a mentalidade do tempo. Títulos como Santa Lola Montas e coisas assim. Hoje, provavelmente, o espectador de hoje já não se lembra o que era Lola Montas, mas a Lola Montas era aquilo a que se poderia chamar uma mulher de vida fácil e de muitos amantes. Ser chamada Santa Lola Montas numa publicação de católicos era verdadeiramente escandaloso. Porque era uma coisa inclassificável. Então este tipo diz católico e ao mesmo tempo é contra nós. Como é que é? A mentalidade nessa altura era esta. Hoje é difícil entender-se isso. Mas a verdade é que era muito difícil, daí eu há bocado ter falado nos impropriamente chamados católicos progressistas, porque era uma espécie de alcunha que, à falta de melhor, a PIDE e o regime davam a uns senhores estranhos, que eram ao mesmo católicos, eram ao mesmo tempo católicos, e eram contra o regime. De maneira que este tinha que ficar assim. Depois aqui ainda estão só as suas primeiras coisas e pronto, conseguimos reunir aqui o que está publicado. Eu acho que esta primeira aventura tinha que ficar... O que eu era capaz de fazer naquela... Nosso este poema manuscrito. E esta biografia é do catálogo, está singela, tem as 2 gralhas que estavam no catálogo e que não foi possível corrigir. Pronto, esta, não é? E esta.
Eu dá-me a ideia que havia uma versão qualquer ao 9, Exato. porque falhavam, é sempre os novos que Passo por falham. ter publicado um livro em 1878. Que é brilhante. Houve uma história engraçada. Quando saiu o meu primeiro livro, o Poema para Todos os Dias, edição do autor, etc., vendido quase de mão em mão na Faculdade de Direito, com assinaturas prévias e tal. Bom, ganhei dinheiro. Poema para Todos os Dias não é um livro vulgar, mas é um livro perigoso. Esse que assina Pedro Tamen, nome com muitas probabilidades de ser um pseudónimo, não deve levar a mal que o saudemos como um desses casos honestos, fundos e raros da nossa poesia moderna. O grande crítico da altura e, sem dúvida, um excelente cheirador de livros, o João Gaspar Simões publica um artigo no Diário de Notícias. De certo modo, eu devo dizer que já há muito tempo que não o leio, mas de certo modo entusiástico. Esperemos que o drama espiritual de Pedro Taman amadureça e só então nos será dado saber se a poesia é o veículo mais indicado para expurgar o seu misticismo latente. Bom, eu fiquei, como é natural, muito entusiasmado com aquilo, mas dizia: o perigo deste senhor é o misticismo, palavra com que eu sempre me errei, porque se há coisa que eu nunca fui, foi místico. Bom. E o sair do livro do Pedro foi um bocadinho um acontecimento para todos nós, não é? Lembro que não só o livro, quando ele apareceu materialmente nas nossas mãos, tenho a impressão que houve uma subscrição anterior à publicação, exatamente para garantir um certo número de cobrimento de uma parte da edição. Esse aspecto, como também a crítica que apareceu no Diário de Notícias do João Gaspar Simões, foi como uma espécie de consagração do autor e tal. E quando saiu o segundo livro, O Sangue, a Água e o Vinho, arrumou no mesmo Diário de Notícias O Sangue, a Água e o Vinho em 4 linhas, a dizer assim: a publicação do seu novo livro, O Sangue, a Água e o Vinho, parece confirmar as nossas apreensões. O drama espiritual não se expurgou, talvez por completo, mas a poesia é que deixou de servir para essa expurgação. Bom, fiquei arrumado para sempre. Logo a seguir inventou outra, que era de que eu era barroco, mau, acabou, pronto. Ora, eu hoje tenho uma grande amizade pelo Pedro Taman e essa amizade foi feita à custa de uma grande convivência e de um trabalho comum. Eu, naquela altura, por volta ainda nos anos 50, eu tinha comprado a livraria Moraes. Factualmente, o que aconteceu foi o seguinte: eu acabei o curso, entrei para a tropa e pouco tempo depois, numa reunião clandestina que tinha que ver com o Congresso da Paz, organizado pelo Partido Comunista em Estocolmo, como de costume, organizado pelo Partido Comunista, ou Comissão para a Paz, ou não sei o que, já não me lembro, em que estava, isso lembro-me bem, em que estava o Jorge de Sena, o Padre Manuel Antunes. Eu tinha comprado a livraria Moraes e comprei-a não propriamente para fazer um negócio de livraria, mas porque achava que era necessário ter uma ação interventora numa vida social e política que era extremamente difícil e asfixiante, e onde a Igreja estava extremamente comprometida com o regime. E estava o António Alçada Batista. E o António Alçada Batista tinha acabado de comprar a livraria Moraes, na altura chamada João de Araújo Moraes, que era uma livraria tradicional, que publicava livros de direito e vendia livros de direito. E no fim da conversa, no fim da reunião, veio ter comigo a dizer assim: ouvi falar no seu nome, você era o diretor do encontro e dirigia o encontro e tal. Aconteceu que havia uma geração abaixo de mim, exatamente, a geração do Pedro Taman, do João Bernardo da Costa, do Nuno Bragança, da Helena Vaz da Silva. Havia essa geração que, de certo modo, tinha funcionado em conjunto numa revista, num jornal da JUC, chamado O Encontro.
e naquela altura a diferença de idades era bastante grande, de maneira que para eles foi muito importante terem encontrado alguém que mais velho que eles e que, ao fim e ao cabo, tinha um instrumento, que era uma editora, que era um instrumento de intervenção. E foi assim que, ainda na tropa, e fazendo ao mesmo tempo o estágio da advocacia, eu comecei a trabalhar na Moraes aos fins de tarde, e foi assim que saíram os primeiros livros da Moraes. Eu penso que a Moraes foi extraordinariamente importante, principalmente porque ajudou a adoçar a sociedade portuguesa, isto é, numa sociedade crispada, numa sociedade de antigo regime, em que os pontos de vista estavam extremados. De um lado, correntes vanguardistas, do outro lado, neorrealismo, um bocado dominando as diferentes editoras. O aparecimento da Moraes, penso que constituiu como que uma zona de terra fecunda onde foi possível aparecerem propostas completamente diferentes que ajudaram a renovar a sociedade portuguesa, em termos estéticos, mas também em termos éticos. Nossa situação, do ponto de vista político e cultural, na sociedade daquele tempo, tem alguma importância por isto. Primeiro, como disse há pouco, foi a primeira vez que os católicos trabalharam com não católicos. Segundo, havia um monopólio da oposição, ao mesmo tempo fomentado pelo governo e pelo Partido Comunista, de que a oposição era toda comunista. Não deve ter sido nada fácil. Penso que devem ter sentido bastante a hostilidade, enfim, da oposição e, por outro lado, também uma desconfiança enorme por parte do regime enfim, e da censura. A Igreja tinha uma imensa desconfiança, embora tivesse uma relação pessoal muito boa com o cardeal Cergeira. A Igreja tinha uma imensa desconfiança de tudo o que fazia a Moraes, nomeadamente nós fizemos uma revista de nova teologia, que era o Concilium, uma revista internacional, que não tinha o imprimatur da Igreja Portuguesa, mas tivemos que fazer uma sede fantasma da editora no Recife para termos o imprimatur do Dom Hélder Câmara. A Moraes rapidamente se transformou numa comunidade de trabalho, além de, em parte, ter sido também o pontapé de saída para uma comunidade que não era apenas de trabalho. Nós admitimos até a hipótese de certo modo, passar daí para uma vida comunitária e fizemos uma experiência que chamávamos o Pacto, em que nos apoiou muito o Padre Manuel Antunes também. Uma coisa que nunca foi muito longe da criação de uma espécie de ordem laica de casais que viveriam em comunidade. Onde isso já lá vai, nunca se chegou a concretizar, mas chegou a haver assim uma espécie de regra, como das ordens monásticas. Hein? Bom, foi neste contexto que eu conheci o Pedro Taman e depois, enfim, trabalhámos anos e anos em conjunto, uma vida administrativa extremamente difícil, porque, no fundo, eu estava... Enfim, eu não sabia nada, e sobretudo nós estávamos muito mais movidos por um ideal do que propriamente por ganhar dinheiro. Isso criou problemas extremamente graves, temas financeiros muito graves. Bom, do que a Moraes significou, nem vale a pena falar. Foi, efetivamente, penso eu, e digo isto com toda a modéstia, porque eu fui apenas um tijolo no meio do muro, foi efetivamente um momento importante na evolução intelectual de certas camadas em Portugal. Isso não tenho a mais pequena dúvida. Eu, quando falo na Moraes, falo principalmente em dois projetos muito distintos. De um lado, o Círculo de Poesia, e aí sim o papel de Pedro Taman é absolutamente notável, pela síntese que ele faz dos diferentes vetores da poesia que se desenvolvem nos anos 50, uma poesia carregada de humanismo, uma poesia que brota no pós-guerra, talvez uma poesia já um bocadinho cansada das diferentes lutas vanguardistas que surgiram nos anos 20 lá fora e que aqui também tiveram repercussões. E depois fizemos essa coleção do Círculo de Poesia, com uma capa maravilhosa de Zé Escada, e onde fomos editar, sei lá, todo o que era importante na poesia da altura, o Jorge de Sena,
o Cristóvão Pravia, o Pedro Taman, enfim, quer dizer, ainda hoje se nós vimos o que foi a coleção nessa altura, é realmente talvez das coisas mais importantes, a coleção das mais importantes que se fez em poesia em Portugal. Aquilo fica, de facto, como das coisas bonitas que aconteceram neste país. Não são só as estátuas ou os monumentos, mas há ali há ali um espírito elegante que é francamente gratificante para todos nós que gostamos das letras e os que amamos a poesia e a palavra. E depois a parede a que ninguém se encosta. Ela mesma encostada, mas a esta parede. A poltrona, uma bola, a banheira banhada pelo quente aquário onde os peixes pararam. Uma vez foi o serviço militar obrigatório, normal, em administração militar, porque já tinha o curso de Direito, porque senão teria ido para a Infantaria. Mais tarde, em 61, em outubro de 61, então para substituir oficiais do quadro que tinham partido para Angola, tinham começado os problemas em Angola, e portanto eu fui para o aeroporto, onde estive 3 ou 4 meses, não sei, no Hospital Militar do Porto, no Conselho Administrativo do Hospital Militar do Porto, a fazer um inventário do Hospital Militar do Porto e portanto, a contar mantagueiras de plástico com asa 23, cerolas, não sei quantas. Bom, e passados 6 meses voltei à disponibilidade. Até que em 67 me chamam outra vez. Atenção que em 67 eu já tinha 33 anos, ou ia fazer 33 anos. Me chamam outra vez, faço o curso de capitão, quer dizer, fazem-me fazer o curso de capitão, e sou então mobilizado 2 anos para Moçambique, como capitão, onde estive no norte de Moçambique, em Nampula. Era oficial de segurança. Era eu que, na chefia avançada do Serviço de Intendência, abria os secretos, os documentos secretos, com tudo o que se passava com o INE, que era o inimigo, até que a PIDE de Lisboa mandou para Moçambique uma informação completa da bela peça que lá tinham a abrir os secretos. Nos tempos em que estive em África, de capitão, traduzi imenso. Todos os tempos livres, não tinha nada que fazer, naturalmente, além de aturar militares, nos intervalos dos serviços a que era obrigado. E aí traduzi muito, foi nessa altura que traduzi, sei lá, o calhamaço do vocabulário da psicanálise do Laplanche e o Pontalis, que é qualquer coisa, já não sei quantas páginas tem, mas trabalhei 1000, não sei o quê, foi traduzido no meu quarto da messe de oficiais de Nampula, com a máquina de escrever à frente. Os manifestos do surrealismo, os cantos de Maldoror do Lautréamont foram traduzidos, tudo traduzido lá. Mas há qualquer coisa que eu não sei explicar, efetivamente. Há uma coisa, pronto, essa é lógica, a gente conhece, sabe. Eu gosto da língua portuguesa, gosto das palavras, gosto de escrever, gosto de mexer com as palavras. Uma coisa é essa. Isso poderia fazer de mim um tradutor, por exemplo, que também sou, parece. Ou podia fazer de mim um escrevedor de cartas, que também sou, de cartas profissionais, porque das outras quase não escrevo. Mas não faria de mim um poeta, de modo nenhum. A relação de um autor, de um homem como Pedro Taman, com a língua, com as palavras, é uma relação natural e é uma relação múltipla. A tradução, a poesia
Eu diria o simples bilhete que ele escreve, provavelmente os relatórios que tem que fazer, são tudo manifestações de uma forma de relação plena, redonda, digamos, quase erótica às vezes, com as palavras, com a linguagem. Eu sei que tenho facilidade de escrever. Eu dizia no outro dia a alguém que me perguntava isso, que se me pedir, eu sento-me ali naquela mesa e eu escrevo mesmo um poema. Sou capaz de escrever. E sou. E se me pedir agora, eu vou ali e escrevo. Bom, simplesmente é um poema muito mau. Provavelmente é um poema muito mau. E a simples ideia de que seja muito mau trava-me. Pedro Tamen pertence, felizmente, àquela categoria de poetas que, por o serem e para o serem, não necessitam de andar mostrando a cada passo que o são. Há até alguns que gostariam muito de andar fardados de poetas, se isso fosse possível. Escrevo-te de perto, como se a mão te fosse objeto breve, aflorado, como se da rua te chegasse a certeza pequena para a compra dos minutos seguintes. De perto como o sol, como a cigarra, como um silêncio cheio que te viesse aos olhos de manhã e amar-te fosse a roupa escolhida ao começar o dia. Eu escolhi este poema para começar a falar de Pedro Tamen porque ele me parece muito interessante do ponto de vista do processo criativo da sua poesia. E, de certo modo, é o que constitui a novidade deste poeta. É um poema em que a linguagem utilizada é uma linguagem poética, uma linguagem que joga com o som das palavras, em que a música está sempre por detrás dessa escrita, mas de súbito introduz-se uma ruptura, e uma ruptura que nos leva para um aspecto do cotidiano, para algo que pertence ao comum, digamos, do leitor. Eu já disse há bocadinho que tudo aquilo que eu escrevo é efetivamente convencional e tem que ver com a vida e com o cotidiano. Não é nada de neflibata ou qualquer construção mental. Não é. Apenas toda essa e toda a confessionalidade de tudo o que escrevi é sempre disfarçada e aparece sempre sob formas não imediatamente detetáveis. Muitas vezes só eu as deteto. E é nesta partilha de um plano que é um plano difícil, um plano até certo ponto erudito e bastante trabalhado, com um outro plano que é um plano existencial, um plano que vem da experiência da vida de cada um, que se joga, de certo modo, o conflito dramático da poesia de Tamen e, por outro lado, a capacidade que ele tem de comunicar com o leitor. Tudo o que eu escrevo, efetivamente, está colado ao real. Agora, há uma vergonha de me revelar que me faz transpor muita coisa e que, portanto, pode enganar o leitor incauto. Então, por um lado, uma pessoa escreve para se revelar e, por outro lado, defende-se de se revelar. Ora bem, eu tenho a impressão que a maneira de desfazer esse contrassenso é através da destruição da primeira asserção. É que eu não escrevo para me revelar. Eu escrevo porque não posso deixar de escrever. Se é, agora, como quando escrevo para usar a expressão popular, com o coração nas mãos. Naturalmente me revelo. Mas, do mesmo passo, no mesmo momento, não são momentos cronologicamente diferentes.
revelo, mas pisco o olho a mim mesmo, mas não tanto como aquela criatura que está ali, que se calhar vai ler isto, quereria. Grande parte dessa geração veio a afastar-se da Igreja, de forma muito clara, e a evolução do Pedro não será muito diferente da de outros. Não é? Tem muito que ver com os anos 60 e tem muito que ver com o maio de 68, com uma determinada mentalidade que punha tudo em questão, naturalmente. Não tanto com a tropa, com essa tropa em Moçambique, com essa tropa de guerra, antes disso já tinha feito 2, não tanto com esse isolamento, pelo contrário, esse isolamento em África, essa vida a sós, efetivamente aí cortado da família, cortado dos amigos, poderia até levar-me a um aprofundamento maior da fé, até teoricamente isso poderia ter acontecido. Simplesmente coincidiu com uma cada vez maior desilusão relativamente à Igreja Católica. Fundamentalmente é isso. E confesso que foi provavelmente, pelas más razões que perdi a fé, digo isto entre aspas, a fé na Igreja Católica, no catolicismo ortodoxo, etc. E hoje continuo a considerar-me um homem religioso, mas não um homem religioso alinhado. Porque a Igreja Católica me desiludiu em toda a linha e me continua a desiludir cotidianamente. Quando era muito novo, como lhe disse há bocado, quando era muito novo, era-lhe possível sonhar com uma igreja diferente e contribuir para isso. E empenhar-se nisso muito a sério e com muita competência. Depois, a grande revolução que se pretendia fazer realizou-se de uma forma que, em última análise, foi um bocado frustrante, foi em volta do Concílio Vaticano II. E quando, portanto, eu me afastei do catolicismo, no fundo, e isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldades em entender, nada se modificou em mim. Porque, para mim, ao contrário do que acontece para a maioria das pessoas, o catolicismo não é uma moral. As pessoas são boas ou más, sejam católicas ou não. E não bater na mãe não é uma coisa que Nosso Senhor Jesus Cristo tenha ensinado. Ele ensinou outras coisas mais importantes, que têm que ver com a chamada religião, isto é, a ligação com um transcendente. Isso é outra questão. A moral é outra coisa. A moral é qualquer coisa que tem que ver com as regras de trânsito neste mundo. E essas tenho hoje as mesmas que tinha em 67 ou 68, quando oficialmente deixei de ser católico, deixei de ir à missa, etc, etc. É uma difícil para toda a gente que atinge uma certa maturidade humana viver num grupo social como é a Igreja, com as suas lentidões, com as suas incompreensões também, e com razões que às vezes nos parecem completamente diferentes das nossas. Gasta-se com o tempo uma certa paciência para aturar essas coisas. O princípio dos anos 70 coincide com o fim do meu primeiro casamento e coincide com o fim da minha primeira profissão, na Moraes. Porque acontece que a Moraes
entra progressivamente em colapso, sobretudo de passar a pertencer ao então chamado jornal O Século, começou a intervir ativamente na editora. E então, com o 25 de Abril, é o fim, porque o Século cai nas mãos da Comissão de Trabalhadores e é a Comissão de Trabalhadores que passa a dizer o que é que eram livros fascistas e o que é que não eram livros fascistas. E, portanto, os livros que eu devia publicar e os livros que eu não devia publicar. E os livros que eu publicava, eles consideravam que eram fascistas, não eram distribuídos. Porque a Comissão de Trabalhadores do Século, com quem a Moraes tinha um contrato de exclusivo de distribuição, achava que eram fascistas. E pronto. A partir daí, eu achei que não posso ficar aqui nem mais um minuto. Simplesmente, em 1974, eu tinha 40 anos. E o que é que eu sabia fazer? Sabia fazer livros, sabia traduzir livros. Tinha sido vagamente professor num colégio e tinha sido vagamente diretor adjunto de uma revista de atualidades. Não tinha nenhuma profissão decente e apresentável. Eu sabia que havia umas barafundas lá na Fundação. Eu só levei-me dizer que queres ser administrador da Fundação Gulbenkian e eu disse assim, sim, sim. E farol do Egito também. E não acreditei. E justamente eu tinha acabado de casar pela segunda vez e estava no Hotel de Santa Luzia, em Viana do Castelo. A Graça e eu chegámos às 7 horas ao quarto do hotel, ligámos a rádio e a ainda emissora nacional disse assim: a Comissão de Trabalhadores da Fundação Gulbenkian entregou hoje à administração a lista de 5 nomes que propõe para preencher as 2 vagas no Conselho de Administração. E quando eu ouço os 5 nomes, pensei assim: ai, que eu vou ser administrador da Fundação Gulbenkian. E fui. Por isso é que eu digo que tudo me tem caído assim do céu aos trambolhões. Esse aspecto é curioso. O Pedro tem, ao contrário do que nós muitas vezes pensamos, que seja normal num poeta, tem um grande sentido de organização e de saber levar as coisas para a frente, tanto assim que tem ocupado lugares de administração toda a sua vida. Mas é perfeitamente possível ser administrador, efetivamente administrador, isto é, gerir dinheiros e pessoas e ao mesmo tempo ser poeta, isto é, ver a vida para além do simples cotidiano aparente, sem contradição nenhuma. Pelo contrário, e ainda mais quando se é administrador de uma fundação com um fim ideal, em que eu costumo dizer, o meu trabalho é dar dinheiro aos outros, não é ganhar dinheiro. Eu creio que o facto de ser poeta só ajuda a fazer isso com uma irracionalidade saudável. Escreve só quando tiveres a sensação que rebentas com os cabelos. E eu sigo mais ou menos, esta regra. Só efetivamente quando não pode deixar de ser. Bom dia, Sr. Doutor. Mas também quando não pode deixar de ser, passa por cima de tudo. Na minha vida profissional, que, como imagino, é uma vida cheia, com muitas coisas e com muitas obrigações, e com muita gente, e com muitos telefonemas, e com não sei o quê, quando eu escrevo, que é pouco, já me aconteceu muitas vezes, escrever interrompido por telefonemas que eu digo, está bem, eu depois já falo daqui a um bocadinho, e depois continua. Bom. Luís, agora, por enquanto, não ligo ninguém para aqui, se faz favor. Quando escrevo é realmente porque tenho necessidade de escrever. E efetivamente eu não escrevo poesia por desporto. E isso tem que ver com uma outra ideia que eu tenho, é que tudo aquilo que eu escrevo é confessional,
tem que ver com a minha vida, tem mesmo que ver com a minha vida. E os títulos têm que ver com aquilo que aqueles ciclos foram. E, portanto, isto vai desde um primeiro livro, como é o Poema para Todos os Dias, que tem um título imensamente pespolento. O homem que publica o seu primeiro livro, que é logo para todos os dias. É a suma, é tudo, é dizer tudo. Pronto, já não há mais nada a acrescentar a isto. Até coisas muito mais modestas. O segundo livro tem o tal esquema teológico muito claro, o sangue, a água e o vinho, em que o sangue, a água e o vinho são metáforas de três realidades teológicas definidas. Ou o primeiro livro de Lapinova, que é um livro de amor centrado em torno da figura Lapinova, que é uma imagem tirada de um conto da Virginia Woolf, que foi o Cristóvão Pavia que me deu a ler, e que durante muito tempo funcionou como uma espécie de mito meu, de mito do amor, da coelha encontrada no mato, enfim. Mal eu sabia que havia de viver rodeado de coelhos aqui. Bom, até coisas que são, até títulos que são imensamente significativos de tudo o que ao longo daquele ciclo de poemas se passou, como é o Daniel na Cova dos Leões, que abrange poemas escritos ao longo de 8 anos, extremamente difíceis e cruciais na minha vida, em que eu me senti, em termos metafóricos, peço desculpa do que pode haver de peneirento nisto, na Cova dos Leões, como o profeta Daniel, quer dizer, entregue aos bichos, como diríamos em conversa mais coloquial e menos bíblica, e até à Tábua das Matérias, que é, ao mesmo tempo, o índice, tradução desajeitada da Table de Matière, do índice francês, e que, ao mesmo tempo, qualquer coisa que tem que ver com a mesa da morgue, a tábua onde as matérias vão ser recortadas, remexidas. É, no fundo, a minha vida que ali está. Pronto, é isto. Por exemplo, Dentro de Momentos. Dentro de Momentos era um livro feito de pequenos aforismos, pequenos epigramas, que são realmente instantâneos, que são momentos, e, portanto, aquilo acontece no espaço, dentro de um momento, cada uma daquelas frases, eu diria, mas que ao mesmo tempo faz uma pescadela de olho no próprio título, ao dizer que aponta para qualquer coisa que se vai passar dentro de momentos. Não tarda muito. E agora, aí temos a morte. E de morte natural, nunca ninguém morreu, disse o Jorge de Sena, e tinha toda a razão. Eu gostava de acabar assim. Ainda do aparelho circulatório, qualquer coisa que eu costumo pensar para mim próprio que resume tudo aquilo que escrevi. De neve nada sei, de sol também. Quanto à sua poesia, eu creio que ela corresponde de uma forma extraordinariamente precisa duas observações, uma feita por Mallarmé e outra feita por Paul Valéry. A de Mallarmé tem a ver com aquilo que este poeta considerava como a suprema missão do poeta, que é dar uma explicação órfica do universo. De milhares de sossegos acordados, da subida do teu rosto atrás dos ombros, da mão ardente, da vista da sacada, nada sei. Paul Valéry, por seu turno, observava que a poesia só é possível graças à falta de univocidade das palavras. E, justamente, essa forma que
Pedro Tamen tem de orficamente explicar o mundo, o universo, realiza-se através dessa falta de univocidade das palavras e através de inúmeras transgressões à linguagem habitual, ao discurso cotidiano. Ponho palavras como coisas feitas. Só entre elas, enquanto jogam leves seu rodado sem cor nem qualidades, minha ciência existe, ou já não minha, ou só tão minha como tua e delas. Ar entre os dedos, sumo de verdades. Bom, há em Tamen um aspecto que é comum, digamos, à poesia que se revela nos anos 50, que é uma poesia que vai buscar a sua inspiração a correntes inglesas, por exemplo, a poesia metafísica, T.S. Eliot, etc. Há também um aspecto que é importante e que é a inspiração católica de alguma dessa poesia. Portanto, não é um poeta que aparece isolado. Mas é muito curioso que, sem pretensões vanguardistas, panfletárias, sem elaboração de manifestos, o tempo e o modo hoje começamos a olhar para personalidades tão distintas como o Amias Lourenço, o João Bernardo da Costa, o Pedro Taman, o próprio Alçada Batista, o Vasco Polido Valente, o Nuno Bragança, o José Bento, etc. A gente começa a encontrar um naipe enorme de personalidades, extraordinariamente discretas também, mas hoje eu custa-me também adivinhar também aqui, quer dizer, o que é que seria da cultura portuguesa sem estas pessoas discretas na sua maneira de ser, nunca foram acutilantes, nem se puseram em bicos de pés, mas que, de facto, ajudaram muitíssimo a perspectivar, por exemplo, toda uma série, um pensamento que eu acho que depois ganha vitalidade, por exemplo, nos anos 80. Eu não sei até que ponto toda esta grande erupção cultural, que eu penso que vai ser vista assim mais tarde, dos anos 80, eu acho que deve, acima de tudo, muito, por exemplo, à geração do Tempo e o Modo. O que é de qualquer modo diferente é, digamos, a ruptura que ele introduz e que os poetas, enfim, dessa geração introduzem relativamente ao que se pode chamar o lirismo tradicional português, que é depois desenvolvido e explorado pelo neorrealismo. Portanto, em Pedro Tamen há, pelo contrário, uma reflexão do poético ou do poema que vai muito ao encontro daquilo que o Ezra Pound diz, não é? Que o poema é uma coisa mental. E assim passou a ser uma casa de ausência, não só de gente dentro, mas de casa mesmo. A passo construída de tinta e de latência, vazia e ocupada, veio a vida viver aonde é exigida com que finta premência. Remundo exagerado, sono purificado, nada reformulado, Mondrian recheado. Primeiro, quando escreve, não se imagina coisíssima nenhuma, claro. Também não sou capaz de imaginar o leitor em abstrato. Não sou. Imagino o meu amigo A, a minha amiga B, o meu amigo C, o que é que será que eles vão gostar, como é que é. Mas já um bocadinho nas tintas, devo dizer. No fundo, eu estou-me borrifando se gostam ou se não gostam. Agora pergunta, então e depois, e quando sai o livro, não gosta de ver o que é que os críticos dizem? Claro que gosto. E às vezes eu digo, tipo, não percebeu nada, mas enfim, ou acho que não percebeu, ou é capaz de ter razão, ou bom. Mas
devo dizer que já é quase como se estivessem a falar de um outro livro que eu também li. E, portanto, a comparar a minha opinião de leitor, e não de autor, com a daquele outro leitor. No fundo é isso. Porque eu não me levo nada a sério como autor. Não me escrevo com P grande como poeta. Escrevo-me com P grande como Pedro, porque aprendi isso na gramática. Mas como poeta, não. E dá-me imensa vontade de rir aqui para nós. Dá-me imensa vontade de rir. Os chamados profissionais da literatura. Os senhores que são imensamente escritores, imensamente poetas. Escritor e poeta, como dizia o meu amigo Nuno Bragança, que passava a vida a gozar com essa ideia. Fulano é escritor e poeta, dizia ele. Pedro Taman, um prémio de poesia recebido ao fim da tarde. Foi no Centro Nacional de Cultura a que assistiu o Primeiro-Ministro. E foi o Primeiro-Ministro Cavaco Silva quem entregou o grande prémio INAPA de poesia a Pedro Taman. Tábuas das Matérias, já anteriormente premiado pela crítica. Depois, e como é usual, o discurso de agradecimento. Pedro Taman falou do trabalho dos poetas, com palavras subtis e, sobretudo, com muita ironia. Enquanto eles não forem destruídos, desconfiem dos poetas. Desconfiem principalmente dos que parecem mais inofensivos, porque às vezes não o são. Sobretudo dos de gravata. Muito obrigado. Mas fico ainda mais contente se passado 1 mês, 2 meses, 3 anos, 10 anos, 20 anos, agora já posso dizer 35 anos, eu próprio ler e gostar. E dizer, ora, acertaste. Estás a ver? É assim. É rigorosamente isto. É um bocado difícil falar do futuro de uma obra. É evidente que esse futuro depende, no fundo, da própria originalidade e daquilo que essa obra pode trazer à língua portuguesa. Julgo que se há obras que se limitam a repetir e que não trazem nada de novo para a língua e para a escrita literária. Pelo contrário, a poesia de Pedro Taman é uma poesia que tem constantemente presente essa relação com a língua e que, por isso, quanto mais não seja, não é? Será uma obra que é importante já hoje, não é? E que virá a ser cada vez mais. Eu tenho a sensação que provavelmente daqui a 30 anos ninguém saberá quem eu fui. Provavelmente haverá, como agora todo o Biscareta tem ruas em Lisboa, provavelmente haverá uma rua no bairro, não sei onde, Pachelas, não sei, que se chamará Rua Pedro Taman. Quer dizer, quando se faz uma afirmação dessas, é uma afirmação de grande saúde mental. Porque não se repara, em cada geração, passam 2, 3 pessoas para a história da literatura, em geral. Portanto, nós, quando escrevemos e quando intervimos com escrita, é extremamente saudável que a gente saiba que tem como futuro o esquecimento. Se um dia eu estiver na esquina de uma rua, é com certeza porque houve umas pessoas que gostaram de coisas que formalmente eu escrevi, ou que escrevi com esta mão, com certeza, que foi como... Quer dizer, estou convencido que faz parte do núcleo de poetas que fizeram da poesia portuguesa realmente qualquer coisa de excepcional em termos de literatura. Pronto. E por isso eu considero que realmente o que de mais importante eu tenho a fazer na vida é escrever. Escrever é pouco, mas se calhar também não é assim tão importante como isso. Pronto. Não é?
Mas na cozinha, faço só meia dúzia de coisas que sei fazer. Isso, o que faço, eu reconheço que é bom. Fica bom. Isso, outra vez! Em vez de ser outra vez Afonso, é outra vez Inês.